Eu já começo o balanço geral mostrando para você imagens de uma coletiva que acontece neste momento na sede do Ministério Público aqui da cidade de Uberlândia, Ministério Público Estadual. A operação, gente, é de combate à sonegação fiscal de cerca de R$1 bilhão no setor de grãos aqui em Minas Gerais. Bom, a operação coordenada pelo GAECO recebeu o nome de A Queda do Biombo. Mandados de prisão preventiva, busca e apreensão foram cumpridos em 3 estados, aqui em Minas Gerais, São Paulo e também no Distrito Federal. Foram cumpridos 7 mandados de prisão e 14 mandados de busca e apreensão aqui em Minas Gerais, no Distrito Federal e também em São Paulo, onde vive, inclusive em São Paulo, quem seria o líder dessa organização criminosa que também foi preso. Quem está falando neste momento é o Flávio Andrada, representante da Secretaria da Fazenda Estadual. Vamos acompanhar essa coletiva que está acontecendo nesse momento e o balanço geral é assim, gente, para tudo para trazer a informação precisa para você. Vamos ouvir o representante da Secretaria da Fazenda. Corretores, mas não são os pequenos corretores. Agora eu já estou falando daqueles grandes corretores que captam muitos outros pequenos corretores e esses muitos outros pequenos corretores captam outros tantas noteiras. Entendeu? Eu acho que era basicamente de interesse. A indústria tinha um interesse, mas a indústria também já sofreu ações penais nos seus estados. E aí o que acontece? Ela vem e utiliza da boa-fé. Ela cria o chamado kit boa-fé, que é ela se blinda e cria essas interpostas pessoas para adquirir. Por exemplo, um poder econômico de uma indústria dessa, que é uma das maiores esmagadoras de soja do país, por qual motivo ela tem que pagar 2 corretores nessa cadeia ao invés de ir lá e comprar direto do produtor rural? Tem um motivo. Além de selecionar a qualidade, que isso de fato pode acontecer e acontece, é porque é muito mais vantajoso pagar alguém para sonegar por ele. E aí ele fica aqui, que as empresas, essas noteiras, apesar de formalmente, constituídas formalmente de forma legal, elas são ideologicamente falsas. Então, a gente só consegue declarar a falsidade dela a partir do momento que a gente identifica que é um laranja. E aí demora. E nesse tempo que ele ganha. Entendeu? 1 bilhão sonegado para um estado que está quebrado. O governador disse há pouco tempo que se não fizer um negócio no Nióbio não vai conseguir pagar o 13º. Representa muita coisa, né? Eu acho que significa ajudar a pagar a gente em dia, né? Pelo menos. Está aí o nosso repórter Túlio Amâncio fazendo perguntas, questionamentos ao representante da Secretaria da Fazenda do Estado, falando sobre essa operação que movimentou a cidade de hoje desde o começo da manhã, desde as primeiras horas da manhã, e inclusive faz aí uma investigação em relação à sonegação de impostos na casa de R$1 bilhão. R$1 bilhão. A pergunta que o Túlio fez é extremamente pertinente, até porque o governador do estado estava reclamando que não tinha dinheiro nem para pagar o 13º salário dos servidores. Com R$1 bilhão, com certeza ajudaria demais. Lembrando que nós estamos falando de uma operação ligada exatamente para a área rural, a área de grãos, a comercialização de grãos. E, infelizmente, grandes empresas se aproveitavam, contratavam corretores e esses corretores eram responsáveis por fazer a sonegação desses impostos. Bom, quem está falando agora nessa coletiva é o promotor que está falando agora, inclusive, ele que esteve à frente dessa operação e está explicando como é que foi todo o trabalho do GAECO hoje na cidade de Uberlândia. Vamos ouvir o Thiago. E aí depois nós já entramos no âmbito da lavagem de capitais. Quando a gente fala também num desvio de sonegação no importe de R$1 bilhão, e aí respondendo a pergunta do outro jornalista, nós não pensamos nem em pagamento de funcionalismo que está atrasado, por exemplo. Mas a corrupção, a forma de desvio de dinheiro, ela é um problema que acarreta um prejuízo para o Estado na própria implementação de política pública. Hoje nós temos estados o estado de Minas Gerais, nós temos diversas cidades que não funcionam hospitais, que escolas estão sendo... as crianças sofrem com escola que não funcionam, né? Então esse dinheiro poderia servir para isso. Com relação aos motivos da prisão preventiva, é importante destacar para os senhores que ao longo de 2 anos, mesmo com as operações e com inúmeras prisões que foram cumpridas, essas pessoas continuaram
praticando crime e continuaram criando empresas de fachada para poder atravessar o grão entre os estados e sonegar esses impostos. Então a justificativa das prisões de hoje, ela se circunscreve não só na potencialidade lesiva para o estado, mas também no risco de reiteração criminosa, porque mesmo com a ação coordenada de tantas instituições, essas empresas essas pessoas continuaram praticando crimes e reiterando em prejuízo dos cofres públicos. Promotor Tiago Ferraz respondendo os questionamentos, ele que trabalha no Ministério Público, responsável também por essa operação que aconteceu aqui na cidade de Uberlândia, envolvendo 3 estados, Uberlândia, São Paulo e também Distrito Federal. Falando, claro, também das prisões que foram realizadas, né? Prisões que foram realizadas em empresários, infelizmente, ligados a esse esquema criminoso, fraudulento, que prejudica demais os cofres públicos. Foram apreendidos diversos documentos, diversos contratos, foram apreendidos aparelhos celulares, computadores, e geralmente na análise desses materiais nós conseguimos desvendar outros crimes ou pelo menos entender a forma como os crimes estavam sendo praticados nessas regiões que eu mencionei. Então, a análise desses documentos, por exemplo, nos documentos que eu analisei hoje no momento da apreensão, que estavam dentro de uma caminhonete pertencente a essa pessoa, eu já encontrei vários elementos que indicam a criação de empresas e também repasse de dinheiro em dólar para os Estados Unidos. Não tem nenhuma ação penal em andamento nesse sentido. É claro que a organização criminosa, a ação penal foi aberta, mas vai proceder agora a um aditamento a essa denúncia para inserir esses crimes, e aí o GAECO e a Coordenadoria de Crimes Econômicos e Tributários também vai analisar a possibilidade de lavagem de capitais. Isso não vai ficar sem análise desses materiais que foram apreendidos. Para você que está chegando agora acompanhando o nosso Balanço Geral, preste atenção, quem está falando é o Tiago Ferraz, do GAECO, falando sobre uma grande operação que movimentou demais a cidade de Uberlândia hoje de manhã, um rombo aos cofres públicos de 1 bilhão de reais, de mais de 1 bilhão de reais, o que poderia ser utilizado inclusive na área da saúde, na área da educação, como ele explicou inclusive agora há pouco. Nós estamos acompanhando uma coletiva que está acontecendo na sede do Ministério Público Estadual aqui na cidade de Uberlândia, explicando sobre essa operação e as prisões que aconteceram hoje. Há indícios também da participação de familiares desse preso na constituição de empresas. E essas empresas elas eram utilizadas para atravessar os grãos com a sonegação de imposto a partir da falsidade de notas fiscais e da falsidade também na própria constituição dessas pessoas jurídicas que eram utilizadas em nome de laranjas. Não, foi um mandado de prisão que foi cumprido com 100% de efetividade na análise da Polícia Militar, e em nenhum momento ele ofereceu resistência ou deixou de contribuir. Inclusive as senhas dos cofres, dos celulares, foram todos entregues no momento por mera liberalidade do preso. O senhor quer falar? Aí o promotor Tiago Ferraz, né? Nessa coletiva, na sede do Ministério Público, você viu que o nosso repórter, você ouviu inclusive de fundo, o nosso repórter Túlio Amâncio está no local, acompanhando inclusive todos os detalhes. Agora vamos ouvir o delegado-chefe da Polícia Civil, que vai falar sobre o apoio da Polícia Civil nessa operação. Investigativo que é feito com mais alta tecnologia que dispomos no estado de Minas Gerais, que é exatamente o quê? A lavagem de dinheiro, o caminho do dinheiro. O que foi feito com esse dinheiro? E o doutor Tiago foi muito feliz nas colocações dele, quando ele retrata o que nós chamamos do efeito bumerangue. O que é o efeito bumerangue? O efeito bumerangue nada mais é do que aquele dinheiro que poderia estar sendo investido na saúde, investido em programas sociais, investido no Estado, na atenção do Estado à sua população, ele é surrupiado, ele é desviado. E essa pessoa que praticou esse desvio de dinheiro, amanhã ela é vítima também desse desvio. Por quê? Porque os filhos, a criminalidade vão aumentar em razão desse investimento que não ocorreu. Um dos alvos que foi preso hoje
já responde a um inquérito policial, já é alvo de nossa investigação essa de lavagem de dinheiro. O grande foco, o grande viés que nós temos hoje é exatamente o quê? Seguir o caminho do dinheiro. O que foi feito com esse dinheiro? Há ou não a participação de agentes públicos nesses eventos? Isso tudo está sendo objeto de investigação por parte do nosso setor de inteligência, especificamente pela nossa equipe que é responsável por análise de vínculos financeiros, análise de investimentos fraudulentos, utilizando laranjas. Muitas das vezes, entre aspas, o laranja ele sabe ou não da profundidade daquilo que ele está envolvido. Essa identificação, essa pormenorização está a cargo agora do quê? Do nosso setor de lavagem de capitais. Nós seguimos o dinheiro, nós seguimos o rastro do dinheiro. Quando nós tivemos a Operação Ceres, foi uma investigação a 4 mãos pela Polícia Civil e o Ministério Público, CAUET, né, doutor? O CAUET, e resultou nesses desdobramentos todos. O que nós temos que ter em mente é o seguinte, o crime pode acontecer e acontece, mas hoje, nós batemos na parte mais sensível do delinquente, que é exatamente o bolso dele. Com essa questão da lavagem de capitais, nós conseguimos apurar onde que o dinheiro foi investido, sequestrá-lo judicialmente e trazer para o Estado, para os cofres do governo, para ele ser empregado de forma condizente com a nossa realidade. E onde eles têm investido esse dinheiro? Em bens, em imóveis, em carros, em quê? Olha, você pode escolher, perfeito? Vamos de relógios caros, relógios de grife, a propriedades urbanas e rurais. Você pode falar de helicópteros a automóveis e motocicletas. Isso tudo será objeto quê? De uma investigação pormenorizada que implicará em novas representações junto ao Poder Judiciário para o sequestro desses bens que serão posteriormente alienados e o dinheiro revertido para os cofres públicos. Dr. Marcos Tadeu, delegado-chefe da Polícia Civil, trazendo aí as explicações em relação a essa operação que movimentou as primeiras horas da manhã e você acompanhando de perto aqui no Balão Geral desde o começo, porque aqui é assim, a gente explica tudo direitinho essa coletiva que acontece no Ministério Público. Um escritório, por assim dizer, perfeito? Porque a nossa posição estratégica no contexto nacional, ela vai muito além da questão das rodovias, mas nós temos aqui empresas, holdings, que têm contato a América Latina inteirinha. Então, esse trabalho, o local dele ter sido feito exatamente com o GAECO aqui de Uberlândia, a parceria do GAECO, Ministério Público, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com a Receita Estadual, essa união de forças, todas com o mesmo objetivo, trouxe o resultado que nós tivemos hoje. E isso trará, a médio e longo prazo, dividendos para o Estado de Minas Gerais. Em outro ponto, o ponto principal, com essa operação, nós minamos uma organização criminosa que também influenciava, pactuava com outras práticas delinquentes, como, por exemplo, furto, roubo de cargas e também tráfico de entorpecentes. Isso tudo será o quê? Muito bem detalhado, será muito bem montado e apresentado ao Poder Judiciário para o quê? Nós possamos, então, dar uma resposta dentro da legalidade a esses delinquentes. E, principalmente, servir de exemplo. Servir de exemplo em 2 pontos. Primeiro ponto, que a união das forças estaduais dentro da legalidade traz um rendimento, traz frutos para a nossa sociedade herdeira. Aquela pessoa que trabalha, aquela pessoa honesta, ela sabe que ela não está sozinha, que ela pode contar com as nossas instituições. E segundo momento, nós inibimos a ação de outros grupos que estavam pensando em trilhar este mesmo caminho. Ou seja, nós batemos em 2 frentes ao mesmo tempo. Doutor, depois das outras operações, empresas de fachadas acabaram, né? Algumas pessoas foram presas, mas depois eles abriram novas empresas de fachada e tudo mais. O senhor acha que eles creem na impunidade? O montante que eles conseguem desviar é tão grande que eles acham que vão devolver um pouco e ficar com um pouco? O que explica esse tipo de situação? É aquele ditado popular, né? A raposa perde o vício, mas não perde o pelo. Aliás, a raposa perde o pelo, mas não perde o vício. Exatamente o contrário. Do mesmo jeito que eles vão aprimorando as suas práticas criminosas, nós vamos aprendendo com eles. E nós vamos aprendendo com eles, e do mesmo jeito que eles estão aperfeiçoando, nós estamos crescendo. Nós estamos crescendo enquanto instituições. Então, repito, o cidadão de bem, o trabalhador, ele pode ficar tranquilo que tem instituições sérias
que lhe dão resguardo. E se essas pessoas, esses malfeitores, esses contraventores, esses marginais, acham que podem ficar impunes, não. Nós estamos aqui exatamente para isso. Nós lutamos o bom combate. Coletivo que está acontecendo agora na sede do Ministério Público, o delegado está respondendo alguns Ele está questionamentos. sendo investigado por um crime paralelo a este, perfeito? Mas dentro do mesmo viés, qual seja a lavagem de capitais, perfeito? Ou seja, é mais uma, entre aspas, resposta que o Estado lhe dá. Se ele não cansa, nós não cansamos. E, graças a essas investigações, nós estamos o quê? Conseguindo ampliar a nossa gama de alvos. O que era uma coisa setorizada, como por exemplo as séries em Unai, hoje nós temos uma operação que atinge todo o Estado brasileiro. Diversas unidades da federação, concomitantemente, de forma concateneada, os GAECos, as polícias civis, as polícias militares, as receitas estaduais, todas unidas com o mesmo propósito. Lá atrás, na primeira operação, não teve isso. Hoje nós já temos, porque nós aprendemos com eles. A cidade de Uberlândia dá para dimensionar o tamanho do patrimônio dele? A priori não. Por quê? Porque nós precisamos fazer toda a análise de vínculo financeiro entre ele e, entre aspas, os seus laranjas, os seus comparsas, as pessoas que direta ou indiretamente estão associadas ao mesmo para a prática de ilícitos. Está aí o Dr. Marcos Tadeu trazendo aí informações em relação a essa grande operação que movimentou as primeiras horas da manhã aqui na cidade de Uberlândia. O nosso repórter Túlio Amancio está acompanhando essa coletiva de perto. Hoje no Balanço Geral nós vamos detalhar e explicar direitinho como é que foi essa operação, quais os desdobramentos dela, lembrando que é uma operação que aconteceu depois de outras operações realizadas aqui na nossa região, aqui no nosso estado. A investigação continuou e infelizmente os criminosos continuaram atuando, lamentavelmente. Continuaram atuando e o rombo, segundo essa investigação, o rombo para os cofres públicos passa de R$1 bilhão. Você que está me acompanhando nas redes sociais, acompanhando nosso Balanço Geral que começou já trazendo essa informação, eu quero saber, o que você acha que o governo deveria fazer com R$1 bilhão em recursos? Já pensou se nós tivéssemos R$1 bilhão de recursos? O que você acha que o governo deveria fazer para a nossa população? Por isso que essa coletiva, por isso que esse assunto reflete muito na minha e na sua vida. O repórter Túlio Amancio está lá no local, daqui a pouco nós vamos detalhar, trazer todas as informações, falar sobre os presos, já aqui no nosso Balanço Geral, então fique com a gente. E hoje também no nosso programa, desde ontem eu venho falando sobre isso, a falta de água, muita gente reclamando da falta de água, muitos bairros foram atingidos, desde o começo da semana a gente vem falando sobre esse assunto. E hoje uma coletiva foi realizada na sede do DEMAI para explicar o que de fato aconteceu, que obra que precisou ser realizada, por que da demora para normalizar o abastecimento aqui na nossa cidade. Hoje todos esses questionamentos serão respondidos, então fique ligado no nosso Balanço Geral. E já trago para você uma informação extremamente preocupante em relação ao desperdício e ao consumo de água. Atenção você de casa que acompanha o nosso Balanço Geral, Uberlândia bateu recorde em relação à utilização de água por habitante. Lamentavelmente, ontem nós tivemos mais uma vez um recorde, ou seja, a população está usando muita água, está gastando demais, principalmente por causa desse clima quente, né? Clima muito quente, mas nós temos que evitar o desperdício. Já eu vou falar sobre esse assunto aqui no nosso programa. Uma moradora do bairro Saraiva, em Uberlândia, procurou a nossa equipe. Eles não sabem mais o que fazer. Não sabem, os moradores da casa não sabem mais o que fazer. É que quando vão lavar o quintal da casa, tem um casal de urubus que não deixa de jeito nenhum. Eles entraram no sótão, olha lá, no sótão, e ficam ali vigiando. Se a moradora chegar perto do pátio para fazer a limpeza, ixi, meu amigo, o trem fica feio. Ela procurou a equipe do Balanço Geral, eu vou trazer os detalhes dessa história. E aí, será que os urubus continuam lá no local? Será que nós temos uma novidade em relação a esse assunto? Eu conto para você já. Uma confusão entre um funcionário de uma empresa terceirizada da CEMIG e um consumidor terminou em agressão aqui no nosso estado. A Juliana Leal, também comigo, tem as informações sobre esse caso. Oi, Ju, boa tarde para você. Oi, Rafa, boa tarde para você que acompanha o Balanço Geral. Pois é, Rafael, essa confusão toda começou depois que dois funcionários
de uma empresa terceirizada da CEMIG entraram nesse edifício sem autorização. Um dos moradores do local estava há 2 meses sem pagar a conta de energia. E, além disso, os funcionários também estavam sem máscara, né, que é obrigatório nesse período de pandemia. Isso aí já foram motivos suficientes, pelo menos para as pessoas envolvidas, né, para elas começarem uma discussão. O problema foi que essa discussão saiu do controle e um dos funcionários partiu para a agressão física, Rafa. Daqui a pouco, no Balanço Geral, vai ter uma reportagem completa contando como tudo aconteceu, até porque esse morador está querendo realmente acionar a justiça contra essa empresa terceirizada. Daqui a pouco, no Balanço Geral, mais informações sobre essa confusão, Rafa. Olha a imagem na tela do Balanço Geral, mostrando inclusive essa confusão. A imagem do circuito de segurança flagrou exatamente essa confusão. Tá ali, ó, o funcionário da CEMIG tá ali. Aí tem vídeos também que estão sendo compartilhados, né? Vídeos que estão sendo compartilhados com a gente aqui no Balanço Geral. Hoje eu vou trazer todos os detalhes, tem reportagem completa para você aqui no nosso programa. Então vem com a gente, o Balanço Geral está recheado. Daqui a pouco, lembrando você de casa, todos os detalhes em relação à operação, a queda do biombo, que acontece aqui em Uberlândia. Começou nas primeiras horas da manhã, não só em Uberlândia, mas em São Paulo, também no Distrito Federal, que acabou com a prisão de várias pessoas, empresários inclusive. Nós vamos detalhar para você, pode ficar tranquilo, nós vamos detalhar ainda hoje aqui no nosso Balanço Geral. Meu amigo Túlio Amancio está acompanhando essa movimentação desde as primeiras horas da manhã, acompanha nesse momento essa coletiva que está sendo realizada lá na sede do Ministério Público e nós vamos detalhar, como sempre, explicar como é que funcionava tudo isso para você aqui no nosso programa. Carro clonado, furtado em 2012, foi apreendido em Patos de Minas. Eu vou para lá conversar com ela, a minha amiga Ana Paula Lemos, que tem as informações. Não esqueci de você não, Ana Paula. Boa tarde para você. Rafa, boa tarde para você também, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Pois é, esse caso aconteceu ontem à tarde. A Polícia Rodoviária Federal deu ordem de parada a um veículo em frente ao posto policial que fica na BR-365, aqui próximo a Patos de Minas. E durante as fiscalizações nesse carro, Rafa, os policiais perceberam que o veículo estava com sinais de identificação adulterados. Eles verificaram também alguns elementos rastreáveis e constataram, né, que esse veículo era clonado. O veículo original foi roubado na cidade de Campinas, em outubro de 2012. Diante dos fatos, né, o motorista, um jovem de 25 anos, foi preso, encaminhado à delegacia aqui de Patos de Minas e o veículo foi apreendido, levado até o pátio do Detran. Rafa. Obrigado, Ana Paula, pelas informações. Está aí, veículo apreendido graças a esse trabalho da polícia. A notícia não para. 4 pessoas foram presas ontem à noite após aplicar um golpe na cidade de Paracatu. Com o grupo, a Polícia Militar apreendeu dinheiro, máquinas de cartão e os pertences das vítimas. Bom, a Juliana Leal tem as informações, vai falar sobre esse assunto aqui no nosso balanço. Juliana. Rafael, mais uma vez os criminosos se aproveitando da bondade, da boa vontade das pessoas para aplicarem golpes, né? Esse, no caso, aconteceu no centro da cidade de Paracatu. Segundo informações da Polícia Militar, uma jovem de 20 anos teria feito um saque numa agência bancária e depois estava indo embora a pé quando um homem passou ao lado dela e deixou cair uma carteira. A jovem pegou a carteira, chamou o homem, devolveu o objeto dele e nesse momento começou o teatro, Rafa, porque ele era um criminoso que agradeceu a vítima, disse que ela foi muito bondosa e queria dar uma recompensa a ela. Os dois foram juntos até um determinado ponto, encontrou uma comparsa desse suspeito e essa mulher deu à vítima R$100 e segurou a bolsa da vítima dizendo que iria buscar mais uma recompensa para ela. Foi nesse momento que a mulher se afastou da bolsa dela e aí a suspeita acabou correndo com os pertences, documentos, o dinheiro que ela sacou e tudo que estava dentro da bolsa dela. A Polícia Militar foi chamada, através das câmeras de segurança eles reconheceram o local onde essas duas pessoas estavam e após diligências foi realizado o cerco na via, na cidade de João Pinheiro e o veículo que estava com 4 pessoas, né, foi abordado. Com eles, os policiais localizaram todos os pertences da vítima, também máquinas, cartões de créditos e o dinheiro dessa mulher que ela tinha sacado, que inclusive, Rafa, já tinha sido distribuído entre os suspeitos, viu? Os autores sendo 2 mulheres de 21 e 64 anos e 2 homens de 25 e 51 anos
confessaram o crime, foram presos e levados para a delegacia juntamente com todo esse material e também com o veículo utilizado no crime, Rafa. Tinha até uma senhora de 64 anos, é para acabar, viu? E se aproveitando da boa ação das pessoas, Olha que absurdo isso. Obrigado, Juliana. Você participando comigo. Um caminhão derrubou um poste e bateu em 2 casas na cidade de Lagoa Formosa. De acordo com a polícia, o motorista disse que o veículo estava desengatado e, desceu a rua. Foi isso, né, Ana Paula? Foi isso mesmo, Rafa. Esse acidente aconteceu na rua Higino Braga, no bairro Santa Cruz, em Lagoa Formosa. De acordo com o boletim, esse motorista de 46 anos deu partida no caminhão e foi até a sua casa chamar seu filho. Ele disse que o objetivo era carregar o tambor de ar. Mas nesse momento que ele foi até a residência, o caminhão caçamba, se deslocou sozinho e bateu em um poste de rede elétrica e também em 2 casas. O veículo percorreu cerca de 100 metros. Ele destruiu o muro de 2 casas, sendo que uma delas foram atingidos 2 veículos e um portão. Mas, Rafa, apesar do susto e dos prejuízos materiais, felizmente ninguém se feriu. A Polícia Militar foi acionada e isolou o local. A CEMIG também foi até o local fazer os reparos na rede elétrica e o motorista foi liberado, e o caminhão também foi liberado. Ele ficou de fazer um acordo aí com as vítimas. Felizmente, ninguém saiu ferido, embora tenha sido um perigo e tanto, né, Rafa? Que perigo mesmo, né? Você tá vendo a imagem, inclusive. Olha como é que ficou o caminhão ali, ó. Que é isso? Que bom que ninguém se machucou nesse caso. Que bom que não aconteceu uma tragédia. Obrigado, Ana Paula. Homem é preso após furtar uma casa na cidade de Uberaba. Ele foi contido por moradores do local até a chegada da polícia. A Juliana Leal tem as informações e volta a participar com a gente. Que casa, hein, Juliana? Que história é essa, hein? Pois é, Rafa, esse homem fez a limpa numa casa que fica na rua Maria Ferreira, aqui no bairro Abadia. Ele que foi contido, como você disse, pelos próprios moradores que perceberam que o homem tinha acabado de furtar essa residência. Aí a Polícia Militar chegou, fez a prisão do homem e em conversa com ele, os militares conseguiram chegar até onde estavam todos os materiais, os móveis e eletrodomésticos que ele furtou dessa residência. Não foi pouca coisa não, viu, Rafa? Olha só, foram recuperados 2 botijões de gás, uma TV de 32 polegadas, uma panela de pressão, uma panela grande, uma sanduicheira, outra batedeira, 4 peças de máquina que a polícia ainda não identificou exatamente quais são. E além disso, ele também não deixou para trás, viu, Rafa? Ele abriu a geladeira da família e levou várias carnes congeladas, Rafa. Obrigado, Juliana. Obrigado pelas informações. Que bom que ele foi preso, fez uma limpa mesmo, né? Aí todo o material foi recuperado. Que bom, né? Um homem integrante de uma facção criminosa foi preso ontem à tarde na BR-050, entre Uberlândia e a cidade de Uberaba. Contra ele, havia diversos mandados de prisão por homicídio. Quem tem as informações também está comigo nesta quarta-feira, é a minha amiga Ellen Vilela. Ellen, boa tarde para você. Oi, Rafael, boa tarde para você, boa tarde a todos. De acordo com a polícia, o homem foi preso na tarde desta terça-feira, viu? No quilômetro 165 da BR-050, próximo a Uberaba. E o homem, segundo a polícia, é integrante de uma organização criminosa. Tinha 3 mandados de prisão em aberto por roubos de arma e também por assassinato, viu? A polícia militar daqui de Uberlândia recebeu informações da polícia do estado do Pará que o criminoso havia fugido e estava em um ônibus interestadual passando pela cidade, com destino ao estado do Paraná. Após foi feita uma busca dentro do ônibus, da BR-050, e ele foi preso e encaminhado à delegacia. A polícia contou que foi encaminhado para o presídio e será dado andamento aí para ver se ele vai ser recambiado ou não para o estado do Pará. Rafael? Obrigado, Ellen Vilela. Ellen Vilela junto com a gente, trazendo as informações, como eu sempre faço. Ô, Ellen, onde você está hoje, aqui na nossa grande Uberlândia? Onde você está, minha amiga? Rafael, nós estamos na Avenida Vasconcelos Costa, no bairro Oswaldo Rezende, em Uberlândia, no centro da cidade, a área central. É uma das avenidas mais movimentadas aqui dessa região de Uberlândia. Também tem muito comércio, tem muitas lojas, inclusive de
veículos aí, de peças de veículos. É muito conhecida também, um dos bairros mais antigos da cidade e tem uma movimentação muito intensa. Quem vem aqui da Avenida Vasconcelos Costa, vem aqui do setor oeste, principalmente da região aí do Luizotti, passa por aqui para sentido ali centro da cidade e também para as áreas norte e leste de Uberlândia, Rafael. Obrigado, Ellen Vilela. Obrigado, pessoal que está trabalhando, acompanhando o nosso Balanço Geral. É a nossa equipe girando a cidade de Uberlândia para levar a informação para você. Daqui a pouco eu vou falar só do Balanço Geral. Pode pôr a imagem. Olha essa imagem. Oh, meu Deus, é um tamanduá que foi resgatado na cidade de Uberaba. Ju, ele está com ferimento nas patas. O que foi isso, Juliana? Ele está com as patas sangrando, Rafa. É de cortar o coração, né? Esse tamanduá foi resgatado próximo à AMG 2585, ontem à tarde, pelo Corpo de Bombeiros. Quem chamou os militares foi um morador que estava passando e viu o animal ferido. Os militares chegaram até o local, fizeram o resgate e viram que o tamanduá estava com as patas sangrando. Segundo também o morador, aconteceu um grande incêndio ali próximo, uma vegetação próxima à rodovia. Então a principal suspeita é que o tamanduá tenha se ferido durante esse incêndio. Rafa, mais um caso, mais uma consequência desses incêndios que só aumentam aqui na região, viu? O animal foi contido, foi colocado dentro de uma caixa pelos militares e depois foi levado até o hospital veterinário aqui da cidade, onde ele vai receber tratamento, né, Rafa? Vai se curar aí desses ferimentos. Aí, Juliana trazendo as informações, tadinho do tamanduá, né? Mas que bom que ele foi socorrido, que bom que ele está sendo medicado. E mais um reflexo dos incêndios que acontecem aqui na nossa região. São muitos e muitos incêndios. E, gente, num calor desse incêndio, meu Deus do céu, hoje está quente demais. Ontem já estava quente, hoje, nossa, nem ar-condicionado está dando conta. Para quem tem ventilador então, hein, meu amigo? Tem ventilador em casa? Aquele vento quente, né? Quem é que aguenta? Não dá, tá muito quente mesmo, né? A Polícia Militar de Patrocínio compareceu a um comércio na região central da cidade, onde o proprietário estava com uma cliente abordada que havia cometido um furto. Ô, Ana Paula, o furto foi do quê? Foi de uma calça, é isso? Uma calça jeans, viu, Rafa? A Polícia Militar foi acionada ontem à tarde em um comércio na rua Presidente Vargas, que fica na região central ali de Patrocínio. E segundo o comerciante, essa cliente teria furtado essa calça jeans. Segundo ele, ela chegou, experimentou várias peças e ali no provador ela escondeu, colocou essa calça jeans dentro da bolsa. Mas ela tinha condições de comprar a calça, viu, Rafa? Inclusive ela chegou a pagar por uma, mas não satisfeita, furtou a outra e foi embora. Minutos depois, esse dono da loja sentiu falta da peça, né? Estava ali contando as calças, sentiu falta dessa peça e foi atrás dessa moça de 23 anos que ainda estava nas proximidades ali da loja. Diante dos fatos, essa mulher foi conduzida até a delegacia de plantão de Patrocínio e o material, né, foi recuperado, Rafa. Não pode, né, gente? E claro, o proprietário estava de olho, percebeu a ação, conseguiu segurar a cliente lá e chamou a polícia. Obrigado, Ana Paula, pelas informações. É isso mesmo que tem que fazer, tem que chamar a polícia. Sabe por quê? Tem gente que fala assim, nossa, Rafael, mas é uma calça jeans. É, meu amigo, hoje ele entrou nessa loja, amanhã podia entrar na sua loja, na sua casa. Então, a polícia tem que agir sim, agir sim. Você que está me acompanhando sempre, participando comigo, eu quero muito mesmo a sua participação para a gente falar sobre o abastecimento de água aqui na cidade de Uberlândia. Quero saber, como é que tá? Tem água aí na sua casa? No seu bairro? Tá tudo certo? Abre a torneira aí, tá tudo ok? Tem água? O DEMAI realizou uma coletiva agora há pouco para explicar esse incidente, né? O que aconteceu sobre a falta de água em vários pontos aqui da cidade de Uberlândia. A Ellen Vilela tem as informações, está todo mundo curioso querendo saber, Ellen Vilela, o que aconteceu, o que foi dito nessa coletiva? Conte pra gente. Pois é, Rafael, a coletiva aconteceu agora há pouco. O diretor-geral do DEMAI, Adisonaldo dos Reis Cardoso, falou sobre o desabastecimento que foi provocado aí por uma manutenção na adutora que sai da estação de tratamento Renato de Freitas. O que aconteceu? No final de semana, pessoas estavam fazendo um trabalho de terraplanagem perto de uma estrutura dessa adutora, né? E danificou essa estrutura. Então o DEMAI teve que fazer a manutenção, o que ocasionou, né? Terminou resultando aí nesse desabastecimento em vários bairros de Uberlândia, principalmente bairros do setor leste da cidade.
Vamos acompanhar agora a entrevista do diretor-geral do EMAI falando sobre esse desabastecimento e a causa dele. No sábado à tarde, teve um particular que estava fazendo um trabalho de terraplanagem paralelo à rodovia que sai de Uberlândia até Sucupira. E esse cidadão, infelizmente, ele danificou a nossa adutora que traz água da estação de Sucupira e alimenta os nossos sistemas de abastecimento em Uberlândia. O que o DEMAI fez a partir desse horário de sábado à tarde? Nós levamos nossa equipe de solda, teve que desligar o sistema de abastecimento de Sucupira, porque senão não teríamos como fazer esse serviço. Terminamos esse serviço no domingo às 11 horas da manhã e novamente religamos os sistemas. Agora cabe esclarecer que um sistema de abastecimento igual de Uberlândia, onde a própria rede ela comporta mais de 20 milhões de litros de água e as casas que em Uberlândia que tem reservação também, a reservação dessas pessoas foi a zero. Então demanda um certo tempo até o sistema normalizar. Mas cabe esclarecer também que hoje o DEMAI está produzindo o máximo, tanto em Sucupira, tanto no Bom Jardim. Está vendo essa coletiva que foi realizada hoje, inclusive na parte da manhã, bem no finalzinho da manhã, a nossa equipe, claro, presente para trazer os detalhes, porque são inúmeros questionamentos. A Ellen Vilela já volta, continua participando com a gente, mas eu quero saber de você de casa, perguntei como é que está aí a situação. A Valquíria acompanhando o nosso balanço geral também, a Ana Paula Carvalho acompanhando o nosso programa. Rafael, estão cortando no fim de semana a água. Antônio Luiz Santos acompanhando também o nosso programa, a Késia mandando recado, também. Rafael, claro que bateu o recorde. O uso de água ontem, as caixas d'água que estavam todas vazias, desde domingo, sem água, por isso que aconteceu isso. Concordo com você também, é um fator predominante, até porque nós estamos falando de muitos litros por habitante, mas muitos litros. E muita gente mandou vídeos como esse aí, ó, que você está vendo, ó. Olha aí, ó. Sem água. Olha só, muitos amigos do Balanço Geral compartilharam, inclusive, cenas como essa, participando com a gente, mandando no WhatsApp do Balanço. E fique à vontade, eu sempre falo, você faz o programa junto com a gente, viu? Faz o programa junto com a gente. Também acompanhando o nosso programa, Silvio Ribeiro, falando nos bairros, só no Pacaembu que tem gente, Rafael, na rua lavando calçada. Aí não dá, né? Não dá. Poxa, aí é complicado, né? Vamos acompanhar mais um trecho, né? Mais um trecho do que foi falado nessa coletiva que aconteceu hoje de manhã. Ainda estava tendo alguns locais que estava sendo, por exemplo, lá no Jardim América, o presidente Roosevelt também estava tendo alguns locais pontuais, porque a água, como ela desce de muitos locais em Uberlândia, ela vai por queda natural. Então, nos lugares mais baixos, esses locais já estavam sendo atendidos. Mas nos locais mais altos, o Hospital Santa Mônica é um lugar mais alto, aqui tem no Arama também um lugar mais alto, então, nesses locais, houve necessidade de nós fazer bombeamento, nós tirar a questão da queda natural e fazer bombeamento. Mas hoje, praticamente, os pontuais hoje é no bairro Santa Mônica, entre a Rua 24 e a 33, hoje. Mas nossa equipe já está no local, se necessário for, iremos até fazer uma intervenção lá, para fazer uma outra interligação, agora, para melhorar esse abastecimento lá, porque a população nos cobrando. E contrapartida a isso, estamos fazendo um trabalho aqui, através do 115, de levar caminhão-pipa para esses moradores, principalmente na questão de Santa Mônica. Eu acredito que no máximo em 72 horas todo o sistema está normalizado, porque como houve esse represamento no atendimento, até encher as adutoras que vêm de Sucupira, até encher as caixas d'água das casas, até encher os reservatórios de empresas como a Cargill em Uberlândia. Então, até encher esse sistema num todo, houve aí a necessidade de mais, nós tivemos uma perda de quase 36 horas de bombeamento não feito em Uberlândia, devido à questão do conserto da adutora. Tá certo? Então, a adutora foi um causador aí, toda essa questão que tivemos. Tá certo? Aí, explicando sobre o conserto que precisou ser realizado, falando aí sobre a normalização, né, no abastecimento aqui na nossa cidade, ele comentou também sobre uma recomendação
Porque depois disso tudo, depois que muita gente reclamou sobre a falta de água, estava todo mundo questionando, o Ministério Público mandou uma recomendação, inclusive, para o município de Uberlândia, pedindo, inclusive, a imediata apresentação de um projeto de lei na Câmara de Vereadores para que medidas preventivas, né, quanto à crise hídrica, e especialmente considerando as fortes variações climáticas, seja apresentada na Câmara de Vereadores. E ele comentou também em relação a essa recomendação do Ministério Público. Olha só. Nesse período de seca, que nós estamos aí, já tivemos uma chuva agora na semana passada, a reserva das nossas represas, elas baixou. Então, o que acontece? Ele também, o promotor, com muita sabedoria, ele pediu a nós que fizesse uma lei tendo um zelo nesse sentido, mas essa lei até é melhor, que ela, às vezes, pede, inclusive a população, né, que nos ajude no uso consciente, né, que não desperdice a água, que não lave passeio nesse período, porque sabemos que a água é uma coisa finita e que não é no estalar de dedos que iremos aumentar a nossa produção de água. Acredito que nós só iremos ter um problema resolvido na produção de água em Uberlândia a partir de 2021. Com a chegada de Capim Branco, com a interligação de todos os sistemas, com certeza aí Uberlândia vai ficar sem esses casos pontuais. Agora, esse caso que aconteceu, que esse terceiro nos estragou nossa adutora, é impossível fazer o reparo da adutora sem que não fechasse o sistema de abastecimento de Sucupira. Infelizmente, isso aconteceu. A população vai ter que entender nesse sentido, porque o DEMAI, infelizmente, está solidário com a população num todo, e estamos aí recebendo 115 a questão do pedido por caminhão-pipa nesses casos pontuais, e a determinação agora é para atender todos esses pedidos que chegam aqui no DEMAI. Está aí o diretor do DEMAI, Adicionaldo Reis, falando nessa coletiva que foi realizada agora há pouco, explicando sobre a falta de água de abastecimento aqui na nossa cidade e em relação também a essa recomendação do Ministério Público. O fato é que algo precisa ser feito na nossa cidade, a gente precisa realmente ter uma legislação específica para proteger a nossa água, o abastecimento, porque a população, meu amigo, tem que ter um pouco de controle, digamos assim, e nós temos que ter uma legislação eficaz quanto a isso. E lembrando, você que acompanha o nosso Balanço Geral, nessa coletiva também foi informado em relação ao recorte em litros por pessoa de utilização de água, que bateu ontem esse recorte, 288 litros por pessoa. Como explicou, inclusive, uma própria amiga do Balanço Geral que comentou com a gente nas redes sociais, Rafael, muito isso aconteceu por causa das caixas que estavam vazias, realmente. Muitas caixas vazias, aí teve que encher todas essas caixas e as pessoas também acabaram acumulando, né? Acumula roupa, acumula isso, acumula aquilo e tiveram que utilizar essa água para fazer essa higienização, para fazer a limpeza. Mas, por favor, deixa eu fazer um pedido para você que acompanha o nosso programa, me acompanha todos os dias. Vamos utilizar com racionalidade a água. E vamos procurar alternativas de como aproveitar a água. Por exemplo, lavou a roupa, minha amiga, vamos utilizar a água da roupa para lavar a calçada, não é mesmo? Vamos economizar, vamos ter mais consciência e principalmente mostrar para as próximas gerações, ensinar as próximas gerações a ter essa consciência de economia de água. Porque nós dependemos da água, a água é sobrevivência. A água é sobrevivência. Gente boa, você que acompanha o nosso programa, já aqui no nosso Balanço Geral, vou trazer todos os detalhes em relação a uma grande operação realizada aqui na cidade de Uberlândia, não só em Uberlândia, mas aconteceu também no estado de São Paulo, também no Distrito Federal. Empresários foram presos por sonegação fiscal, rombo de mais de R$1 bilhão. Vamos falar sobre a doença Covid-19 que vem assustando, prejudicando a nossa cidade, a nossa região. É complicado, né? Como sempre eu faço aqui no nosso Balanço Geral, há quanto tempo a gente sempre traz os números e a evolução dos casos aqui na nossa cidade e também na nossa região. Deixa eu começar colocando as nossas repórteres aqui para participar comigo. A minha amiga Ellen Vilela já está aqui na tela do Balanço Geral. A Ellen vai falar sobre a cidade de Uberlândia. Ellen Vilela, ontem eu estava tão feliz, Ellen. Ontem eu estava já esperançoso, né, com os números em relação às últimas 24 horas, mas com a última atualização, colocando os números também do fim de semana, preocupou, viu, Ellen? Sim,
Rafael, deu um salto muito grande, né, dos números de ontem para hoje, viu? Para se ter uma ideia, ontem, né, nós divulgamos os números aí, a gente ficou até um pouco mais tranquilo. Só que teve 772 novos casos do novo coronavírus em Uberlândia. Passou para 28.950 casos confirmados. Correspondem esses casos que saltaram aí, são mais casos, são referentes aí aos dias 27 e 28. Por isso teve esse salto tão grande em relação a anteontem. Mortes 560. Infelizmente, 560 pessoas perderam a vida em decorrência da Covid-19. O número de internações hoje na cidade, 232 pessoas. Em UTI, 102, em enfermaria, 130. Número de pessoas recuperadas hoje na cidade de Uberlândia, 22.171 pessoas conseguiram vencer aí a Covid-19. É com você, Rafael. Obrigado, Ellen Vilela, trazendo aí os números da cidade de Uberlândia. Ontem a gente tinha falado de 23 casos nas últimas 24 horas. E agora, claro, esse salto, né? Principalmente por causa dos números contabilizados também no fim de semana, no domingo. Triste, né? Deixa eu ir a Uberaba. Juliana Leal também tem as informações em relação à doença na cidade de Uberaba. Juliana. Rafael, aqui com a divulgação do último boletim foram confirmadas outras 2 mortes causadas por Covid-19. As vítimas eram os 2 homens, um de 56 anos, outro de 36 anos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os 2 já tinham comorbidades anteriores e estavam internados em hospitais particulares aqui da cidade. Já falando sobre os casos positivos, Uberaba tem até o momento 5.615 casos confirmados da doença. Uberaba passou também da marca de 5.000 pessoas recuperadas da Covid-19, totalizando 5.061 pessoas que já se curaram. 373 fazem o acompanhamento domiciliar e 39 estão confirmadas com a doença, porém internadas na rede hospitalar, totalizando então o número de mortes em 142 até o momento. Os resultados negativos acumulam em 36.445. Já falando sobre casos suspeitos, 104 pessoas fizeram o exame e estão aguardando o resultado. 37 estão com a suspeita com a suspeita da doença, internados na rede hospitalar, e uma morte está sendo investigada pela Secretaria Municipal de Saúde. Os dados hospitalares, a taxa da UTI, que é daqueles leitos destinados para pessoas, exclusivamente para pessoas confirmadas ou com a suspeita da doença, a taxa está em 32% na UTI e 33% na enfermaria. Rafa. Obrigado, Juliana, pelos dados, obrigado pelas informações aqui no nosso Balanço Geral. Vamos a Patos de Minas, vamos lá conversar com a minha amiga Ana Paula Lemos, ela que também tem os números que foram divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde. Ana Paula. Rafael, em Patos, nas últimas 24 horas, mais 56 pessoas testaram positivo. Número alto, viu, em comparação ao que a gente vinha acompanhando nos últimos dias. Agora o número de casos confirmados na cidade é de 2.335. Destes, 2.050 já foram tratados e 206 estão recuperando em casa. 57 pessoas, infelizmente, morreram em decorrência da doença. E o boletim epidemiológico divulgado nessa terça-feira mostra também um acréscimo nas internações, viu, Rafa? Dos residentes de Patos de Minas, 22 pessoas estão internadas, sendo que 9 delas estão em leitos de UTI. Obrigado, Ana Paula. E eu fecho esse giro trazendo os números divulgados pelo governo estadual, pela Secretaria Estadual de Saúde. Vamos encher a tela do Balanço Geral para facilitar para você. 295.169 pessoas testaram positivo para a doença aqui em Minas Gerais. 27.135 pessoas ainda estão com vírus. 7.360 pessoas morreram no estado em decorrência da doença. 260.674 pessoas já se recuperaram. Que bom que se recuperaram, né? Essa doença é muito séria, todo cuidado é pouco, não me canso de falar para você. Agora atenção, tem casamento no Balanço Geral. Tem casamento no Balanço Geral. E eu quero apresentar para vocês a noiva. Olha a noiva que eu trago para você. É pra cá, é cada uma que eu vou dizer. Ah não, depois, mas ah não, é pra cá. Tô bonita, não tô? Você tá chique, Judite! Por que você tá de noiva, Judite? Me conta. Que
hoje a Gretchen vai casar pela 18ª vez. Ô, mulher que gosta de casar. 18ª vez? 18ª vez, Rafa. Mas ela tem o seu charme, né? Ela tem seu charme, né? Ela tem um remeleixo, né? Ô, Rafa, você tá conseguindo ver meus olhos? Não. Eu tô um pouco perdida. Vai com fé, vai. Tá dando certo agora? Ai, sua Judite. Você sabe que eu tenho aprendido muito com a Fazenda, né? O que você tem aprendido com a Fazenda? Eu tenho aprendido a deixar os meus ódios para o lado com os participantes. Eu juro. Quer ver? Eu vou pedir pra rodar o VT. Você viu ontem a Jojo? O que foi aquilo? Que foi esse que dá uma raiva? O que foi aquilo, gente? O que foi aquilo? Quer ver? Roda pra dona aí de casa ver. Vai, deixa eu ver. Roda, VT. É horrível, hein? Isso não tá errado. Dá licença pra lá, por favor. Por favor. Débora falou que eu tinha que botar o ódio pra... Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Como é que é? Vai, Judite, vai. Eu quero casar! Pelo amor de Deus, eu quero casar e enxergar. Duas coisas que eu não tô conseguindo. Música romântica, por favor. Romance. Atenção, você que precisa encontrar alguém diferente. Vem em mim. Alguém, né, que tá doidinha pra casar. Precisando encontrar um parceiro. O amor. Ela não quer passar esse calor todo de Uberlândia sozinha. Não. É só mandar aí foto pro WhatsApp do Balanço que eu tô aceitando. Ai. Não se esqueça, a Hora da Venenosa daqui a pouquinho, depois do Balanço Geral. Beijo, Judite. Tchau. Beijo.